Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje vamos apresentar o livro de Bruce Bauer, Enquanto a Europa Dormia, como o islamismo radical está a destruir a Europa por dentro. Portanto, eu passo aqui a apresentar o livro de Bruce Bauer, Enquanto a Europa Dormia, como o islamismo radical está a destruir a Europa por dentro. Bom, caros amigos do canal, este é um tema importantíssimo. Nós temos presenciado nas nossas sociedades ocidentais um número cada vez maior de imigração de cariz islâmica. E isto tem vindo a aumentar com o passar dos anos. E este vídeo hoje, portanto, é um vídeo que eu vou fazer ao abrigo da nossa Constituição, da liberdade de informação. É um vídeo que se destina a apresentar o trabalho de Bruce Bauer. Portanto, tudo o que vai aqui ser dito praticamente está no trabalho de Bruce Bauer, mas é também um alerta àquilo que está a acontecer nas nossas sociedades ocidentais, e nós temos que compreender este fenómeno da imigração em massa para a Europa, e temos que compreender aqui a seguinte situação. Não está em causa as pessoas, portanto, não está em causa as pessoas em si, não está em causa nenhuma religião em si, nem está em causa grupos de pessoas. Nós aqui estamos a falar de uma ideologia radical, e podem procurar o vídeo que eu fiz sobre para onde caminha o Islão, com os livros baseados sobre os livros de Alexandre Delval, portanto, que é um especialista neste assunto. Mas eu devo daqui dizer que nós não nos opomos a ninguém, a nenhuma pessoa, a nenhum grupo, a nenhuma religião em geral. Apenas queremos alertar a seguinte situação. Portanto, a civilização ocidental, portanto a Europa, os Estados Unidos e mais alguns países que pertencem a esta civilização, tem uma matriz cultural específica. Durante a sua história, ao longo de mais de 3.000 anos, contando com a Grécia Antiga, contando com o papel de Israel, de toda aquela parte ali no Médio Oriente, e contando principalmente com o papel do cristianismo, a civilização ocidental está, digamos assim, tem as suas fundações naquilo que nós designamos por a tradição judaico-cristã. E a matriz islâmica é completamente oposta, é completamente diferente, digamos assim, e opõe-se completamente às fundações da civilização ocidental, rapidamente, para não perder muito tempo, que estão baseadas nos 3 grandes pilares, Roma, Atenas e Jerusalém. A matriz islâmica, portanto, pegando na matriz islâmica, é baseada, portanto, na lei da Sharia. E é baseado no Alcorão, o livro sagrado do Islão. E, como é óbvio, e como os meus amigos sabem, esta matriz não encaixa num sistema democrático, não encaixa num Estado de Direito, não encaixa nas chamadas famosas leis da República. Portanto, nós temos aqui um problema grande que eu vou explicar conforme eu for apresentando este trabalho. E temos que entender que num dado território, apenas como introdução, num dado território geográfico, se nós tivermos, por exemplo, 50.000 muçulmanos a viver naquele dado território geográfico e tivermos, por exemplo, 10.000 cristãos europeus, por exemplo, as leis que se aplicam a este espaço geográfico deixam de ser as leis, por exemplo, as leis
democráticas, não é? Deixam de ser as leis do Estado de Direito, deixa de haver por exemplo, uma república democrática, não é? Portanto, como é o caso da maior parte dos países ocidentais, e passamos a ter um género de uma teocracia islâmica que prefaz o objetivo da grande Ummah, que significa a comunidade islâmica global. E é isso que eu quero aqui dizer. Portanto, o Islão, a religião islâmica, não é compatível com as leis da República. Nós temos que entender isso. A lei da Sharia não tem absolutamente nada a ver com um sistema democrático baseado, por exemplo, nos direitos humanos, ou seja, a lei da Sharia nada tem a ver com os direitos humanos. Ao contrário, ela desfaz completamente os direitos humanos, opõe-se completamente aos direitos humanos, e aliás há uma carta, penso que portanto, que foi assinada por 52 ou 54 Estados, ou 50 Estados, agora não sei, os meus amigos podem confirmar, porque assim de cabeça não me lembro, mas que foi assinada por 50 Estados islâmicos sobre uma carta dos direitos, mas não os direitos humanos. Sim, direitos esses que são direitos islâmicos, baseados na Sharia, que é completamente diferente, completamente oposto a esta visão democrática, a esta visão dos direitos humanos, a esta visão do Estado de Direito, das leis da República, tudo aquilo que prefaz as civilizações ocidentais. Então, nesse dado espaço geográfico, se a maioria for uma população islâmica, as leis da República, digamos assim, ou as leis de uma suposta democracia, deixam de estar em vigor. Porque eles vão obedecer não às leis da República, não ao sistema democrático, mas sim à lei da Sharia. Isto é muito importante porque é a partir daqui que nós temos que entender que a imigração de cariz islâmica não é compatível com as sociedades europeias. Portanto, nós aqui não estamos contra a imigração que tem a mesma matriz cultural ocidental, que podem vir de países de leste, podem vir até dos Estados Unidos, podem vir da América Latina e da América do Sul, podem vir da própria África, não é? Portugal tem uma história muito grande, com muitos países ali da África, portanto, isto não é problema nenhum. Agora, quando nós entramos aqui numa matriz islâmica, temos aqui um grande problema. E muito dos países do Médio Oriente, muito dos países que são hoje chamados indo-ostânicos, nem todos, mas muitos deles, muitos países daquelas áreas, e alguns até do norte da África, meus amigos, vêm de uma matriz islâmica que não é compatível com a República, não é compatível com as leis democráticas, não é compatível com um Estado de Direito. E isso nós temos que perceber. E então, antes de entrarmos no livro, Portugal tem atualmente cerca de 1,5 milhão, arredondando, 1,5 milhão de imigrantes, digamos assim. Número que poderá no futuro chegar aos 2 milhões. Principalmente com aquilo que nós sabemos, com a lei do reagrupamento familiar, que pode vir a trazer muita gente de cada pessoa que estiver em solo europeu. Pode vir a trazer os familiares, as esposas, os filhos e até os próximos. Portanto, isto temos que pensar seriamente nisto. E Bruce Bauer vai falar disto no seu livro, que é um livro já que tem alguns anos, mas que nos mostra a evolução dos anos 90, da década de 2000, até chegar à nossa época, nos mostra a evolução desta imigração islâmica e também do fenómeno do terrorismo e da insegurança derivada a isto, também a esta situação que acontece, portanto, em solo europeu e também um pouco nos Estados Unidos. O autor vai centrar mais os seus estudos na Europa, mas nos faz aqui um alerta muito grande. Portanto, isto vai ser um grande problema no futuro. E os estudiosos que estudam os fenómenos demográficos nos avisam que daqui a entre 50 a 100 anos, nós não sabemos
se a população nativa da Europa, portanto os europeus nativos, autóctonos, ainda vão ser maioria em solo europeu. Esses demógrafos pensam que não, que se continuar nesta direção, o povo, a população europeia vai desaparecer. Então, é isso que eu quero aqui falar. E eu já fiz um vídeo sobre isso, mas relembrando que para que uma cultura seja mantida, nós precisamos de uma taxa de fertilidade 2.1, ou seja, 2.11. Qualquer taxa inferior não será possível, portanto, manter uma dada cultura populacional. Neste momento a Europa está abaixo de 2.1. Portanto, a Europa neste momento, a Europa está aqui nos dados com 1.9 e vai baixar ainda mais. Poderá vir a chegar a 1.3, que será impossível reverter. Será, portanto, os dados económicos e demográficos nos mostram que a Europa, como conhecemos hoje, vai deixar de existir. Eu até vou ler aqui este pequeno texto que é importantíssimo antes de entrarmos aqui neste trabalho. Para que uma cultura seja mantida, por mais de 25 anos é requerida uma taxa de fertilidade de 2.1 de criança por família. Qualquer número menor do que essa cultura, a cultura entrará em declínio. Historicamente, nenhuma cultura sobreviveu a uma taxa de 1.9, como eu disse. Uma taxa de 1.3 é impossível de reverter. São necessários 80 a 100 anos para corrigir este problema. 80 a 100 anos com, novamente, uma taxa de natalidade a 2.1. Ou seja, não é possível neste momento porque não temos essa taxa. Portanto, não há modelo económico que sustente este modelo. A taxa de fertilidade da União Europeia é menor de 2.1. Em 31 países. Pesquisas recentes mostram que é impossível reverter esta situação em número. Ou seja, em 50 anos a Europa, como a conhecemos hoje, deixará de existir. A Europa que nós conhecemos como a Europa dos europeus, com a matriz cristã, a matriz civilizacional cristã, com as tradições que nós conhecemos dos próprios europeus, tudo isso vai deixar de existir se esta tendência continuar, ou seja, a multiplicação da imigração de matriz islâmica e, digamos assim, a queda final da taxa de natalidade do povo europeu, que está a acontecer debaixo dos nossos olhos, e é por isso que eu achei importante trazer este trabalho enquanto a Europa dormia. O título é muito, muito indicativo daquilo que nós estamos aqui a falar. Enquanto a Europa dormia, como o islamismo radical está a destruir a Europa a partir de dentro. O autor nos fala principalmente aqui, principalmente aqui, Bruce Bauer, manter aqui o livro fechado para não abrir. Bruce Bauer nos fala, portanto, de que com esta matriz islâmica vem também o terrorismo e a chamada jihad islâmica, e vamos perceber porquê, vamos perceber isto tudo. Vamos ao capítulo 1 e vamos agora analisar o trabalho de Bruce Bauer. O autor Bruce Bauer vai dividir o livro em antes do 11 de setembro e depois do 11 de setembro. Ele vai aqui fazer uma marca inicial, uma marca cronológica a partir do 11 de setembro. Vai nos dizer que antes do 11 de setembro havia já indícios altos de que a Europa estava a começar um processo de submersão, digamos assim, de imigração islâmica. E já havia algumas indicações de que, além de vários atentados terroristas, a insegurança também estava a crescer nas principais cidades da Europa. E vamos então analisar o trabalho. Portanto, temos a referência ao documentário, um documentário importante dos anos 90, que tem o nome de Submissão, e que foi realizado por Hirsi Ali e Van Gogh. E sabemos que
o próprio Van Gogh foi assassinado. Portanto, a ideia da elite europeia política de que se pode chegar a um entendimento e diálogo com o Islão é falso. E este documentário, Submissão ao Islão, mostra perfeitamente. E já vamos voltar a falar de Van Gogh. Portanto, a sociedade holandesa, o autor vai nos falar em vários países. Portanto, a sociedade holandesa, na página 9, tudo o que eu vou dizer está aqui no livro. A sociedade holandesa, desde os anos 80, tinha a sociedade mais tolerante e aberta do mundo, com total igualdade sexual, casamento entre pessoas do mesmo sexo e políticas liberais em relação ao sexo e em relação até à liberalização das drogas. No entanto, a comunidade islâmica, cada vez mais numerosa, mantinha-se completamente afastada desta sociedade liberal, cada vez mais hostil a esta sociedade liberal e até desprezando as suas próprias leis, as suas próprias liberdades e opondo-se até, muitas vezes, a esta visão de sociedade aberta da Holanda, aqui como exemplo. Então nós temos que ver que esta ideia de sociedade aberta, defendida por todos os nossos comentaristas e especialistas, todas as nossas elites financeiras, toda esta gente que defende esta visão de sociedade aberta, é incompatível com uma sociedade islâmica. É um paradoxo gigante nós vermos estes grupos da extrema-esquerda, a maior parte destes grupos, os LGBTistas, os wokeistas, toda esta gente defender com unhas e dentes as sociedades islâmicas, sempre contra o Ocidente e contra Israel, sabendo que estas sociedades islâmicas são completamente hostis a estes grupos. Portanto, rejeitam muito mais do que a sociedade ocidental e muito mais que Israel, que nós podemos ver que no próprio território de Israel há uma liberdade que não existe à volta nos países islâmicos. Portanto, é um paradoxo, é um contrassenso, é algo de antitético, como eu costumo dizer. Não faz sentido nenhum as sociedades ocidentais, estes grupos progressistas, defenderem as sociedades islâmicas, porque é o contrário daquilo que elas próprias defendem. Então, há uma razão para a vinda de enormes comunidades de imigrantes muçulmanos para a Europa. A razão principal é a de estabelecer na Europa um califado regido pela lei da Sharia. Porque é isso que vai acontecer se toda esta imigração entrar. Já está a entrar, e se ela continuar a entrar, é isto que vai acontecer. Porque o objetivo deles é esta. Eles obedecem apenas a esta comunidade que é a Ummah. Ou seja, regida pela Sharia, a lei do Alcorão. Na página 10, como introdução, nos diz Bruce Bauer. Então, a Ummah, o que é a Ummah? Tanto com as siglas em maiúsculas, um U, dois M's e um A. A chamada Ummah, que eu vou aqui passar a explicar aqui os termos. Comunidade islâmica que prefaz a comunidade mundial islâmica. Não está debaixo das leis da República ou de qualquer sistema democrático, nem debaixo de qualquer Estado de Direito, muito menos das constituições dos países da Europa. Não está debaixo de nada disto. Ela tem a sua própria lei. Para a comunidade, o resto do mundo é o mundo dos infiéis. Eles olham para nós, olham para a democracia, olham para o Estado de Direito, olham para as leis da República, olham para o sistema democrático como um sistema de infiéis. Para eles nós somos os chamados kafirs, somos os infiéis. Página 11. E é por isso que eles dividem o mundo em duas zonas, que é isso que é muito importante. Nos diz aqui Bruce Bauer, na página 11. Eles dividem o mundo em Dar al-Islam e Dar al-Harb. Eu vou explicar. O Dar al-Islam é a casa do Islão. Os países, por exemplo, como a Arábia Saudita, por exemplo, ou como, por exemplo, o Qatar, são países que se pode dizer que são países do Dar al-Islam, ou seja, a casa do Islão. Ali é o Islão a lei. E depois tem outra zona, que eles dividem em dois, como eu disse, que é o Dar al-Harb, a casa da guerra. Harb quer dizer em árabe guerra. Então, temos a casa do Islão e temos a casa da guerra. Neste momento, a Europa é considerada a casa da guerra, embora a submissão seja tão grande por parte das instituições europeias que até alguns
teóricos, ideólogos islâmicos chegam a dizer a Europa já nem sequer é a zona do Dar al-Arab. Ou seja, já nem é uma zona de guerra, porque eles estão completamente submissos. Eles fazem tudo o que nós queremos. Nós estamos a entrar aos milhares e milhões para dentro da Europa. As leis são todas ao nosso favor. Não se pode sequer criticar nada sobre o Islão, com a chamada islamofobia, que vamos ver, que Bruce Bauer nos fala sobre isso. Então, praticamente, esta ideia de Dar al-Arab quase que não existe na Europa. Então, nos clubes da imprensa, nas universidades e os gabinetes dos burocratas dos próprios governos, principalmente de Bruxelas, há uma recusa em admitir a verdade sobre o Islão radical. Não querem falar disso, é tabu, recusam-se. E sempre que se falar sobre o Islão e sobre as comunidades muçulmanas, tem que se falar bem, tem que se falar positivo, tem que se falar que é bom para a Europa. Portanto, isto é o que acontece na União Europeia. É esta visão que existe, essa atmosfera que existe dentro da União Europeia. Página 14. Desde os anos 90, nos diz Bruce Bauer, palavras como diversidade, respeito, diálogo, compatibilidade com a República são as palavras que devem circular nos corredores de Bruxelas. É proibido falar de outras palavras contrárias. E essas palavras, diversidade, respeito, diálogo, compatibilidade com as leis da República, tudo isso ajudaram a criar um clima de politicamente correto, aquilo que é chamado politicamente correto. E o grande responsável por esta situação em que a Europa está a atravessar é justamente esta ideia de politicamente correto. Esta ideia que os nossos políticos, por exemplo, aqui o nosso Presidente da República, por exemplo, o próprio antigo Primeiro-Ministro António Costa, são os responsáveis com esta ideia do politicamente correto, de que nós temos que ser politicamente correto, mas atenção, eles não. As comunidades islâmicas podem fazer o que quiserem, podem ter a atitude que quiserem, o terrorismo não podemos falar, portanto, a insegurança, a delinquência, a criminalidade, nós não podemos falar nada dessas coisas porque temos que falar do politicamente correto. Entendem como esta ideia de politicamente correto tem sido um cavalo de Troia para anestesiar as resistências dos povos europeus. Não é? Então, o politicamente correto e os direitos humanos representam uma verdadeira religião das elites ocidentais de Bruxelas. Página 14, eu vou repetir. O politicamente correto, os direitos humanos representam uma verdadeira religião nas elites ocidentais de Bruxelas. Página 14. Políticos, deputados, professores, jornalistas e um exército de funcionários públicos põem em prática esta religião dos direitos humanos, das minorias e principalmente da imigração islâmica. Página 14. Então, uma das ideias centrais deste trabalho que se pode aqui dizer e que se pode aqui já adiantar foi o politicamente correto que meteu a Europa na situação onde se encontra neste momento. Eu vou repetir esta ideia central do texto porque é importantíssimo. Está na página 15. Eu vou repetir. Foi o politicamente correto que, portanto, como está escrito na página 15, foi o politicamente correto que meterá a Europa na situação onde se encontra hoje. Página 15. E o autor continua falando sobre, na página 28, portanto, agora vou passando as páginas, sobre os subúrbios das grandes cidades da Europa estão irreconhecíveis, nos diz Bruce Bauer. Homens não europeus e as muitas mulheres, quase todas com os trajes islâmicos, como a burca e outros trajes, não é? Estas populações proliferam cada vez mais nas cidades. E até se pode ver aqui, nos diz Bruce Bauer, na página 28, vários letreiros escritos em árabe em várias cidades da Europa, meus amigos. Isto é uma transformação cultural que nós estamos aqui a ter. Portanto, as chamadas zonas periféricas, muitas delas já não são governadas
pelas leis como nós chamamos, da República. Mas sim, são os próprios imãs, anciãos islâmicos, que governam as suas comunidades pelas leis da Sharia. Página 29. Muitos desses dirigentes pregam nas mesquitas, pregam o desprezo pela democracia europeia, pela aceitação portanto, de todas essas coisas que a sociedade europeia apresenta, não é? Por exemplo, relações entre homens, entre pessoas do mesmo sexo, todas essas coisas liberais e libertárias que nós temos nas sociedades liberais. Estas comunidades rejeitam completamente tudo isso. Ou seja, rejeita a sociedade secular. A sociedade secular não entra nestes grupos islâmicos. Eles rejeitam completamente isto. Ou seja, os muçulmanos desejam e anseiam que a lei de Allah, a lei da Sharia, substitua a lei dos homens. Página 30. E a jihad, que quer dizer esforço, portanto, o combustível para todos os fiéis, digamos assim, se esforçarem para implantarem a comunidade islâmica da Ummah. E atenção, cresce cada vez mais também o antissemitismo, derivado da rivalidade entre os povos árabes e Israel. Cresce o antissemitismo dentro das mesquitas, com muitas pregações, e a comunicação social, os poderes políticos, está tudo em silêncio, porque é tabu, porque ninguém pode falar absolutamente nada. O contrário sim, como já vamos ver, a questão da islamofobia, não é? E as próprias televisões do Médio Oriente, por exemplo, com a Al Jazeera, bem conhecida, transmitida por satélite, e agora pela internet também, muitas vezes apresenta este antissemitismo e este anti-ocidentalismo cada vez com mais força, tanto nos países do Médio Oriente, países islâmicos, como também nas próprias comunidades islâmicas da Europa, que recebem esta informação via satélite e via internet. Então, o muçulmano europeu faz parte da Ummah, comunidade islâmica, comunidade do Islão, que está espalhada pelo mundo inteiro. Há pequenas zonas, por exemplo, no Paquistão, onde a comunidade tem relações próximas com muitas comunidades da Europa. Já há relações entre as comunidades de alguns países do Médio Oriente e do Norte da África com os países da Europa. Tal é a profundidade dessas comunidades enraizadas já em solo europeu. Portanto, os imigrantes que chegam à Europa trazem consigo muitos costumes e leis tribais que são inconsistentes com a concepção ocidental dos direitos humanos, que é isto que eu estive a dizer no início. Constituem pontos de conflitos com as sociedades islâmicas. Direitos humanos e Islão não são compatíveis. Eu vou repetir, página 32. Bruce Bauer. Direitos humanos e Islão não são compatíveis. E, meus amigos, eu desafio qualquer especialista destes que nós temos nas televisões sobre o assunto, que seja formado, e até os próprios teólogos islâmicos, que venham dizer o contrário. Porque não, meus amigos, nós não podemos ser enganados. Porque a lei da Sharia é completamente oposta às leis da República e aos direitos humanos, meus amigos. Que é isso que nós temos que entender. Este é o perigo desta imigração de matriz islâmica. Não são as outras comunidades de imigração que são próximas da Europa e que se integram perfeitamente, não é? Pode haver, sei que alguns vão dizer, mas há a mesma, por exemplo, com a comunidade, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, com as comunidades do leste, por exemplo, ucranianas, russas, daqueles países todos do leste, ou até da própria América Latina, podem dizer que pode vir criminalidade, mas a matriz é igual, é a mesma. Um brasileiro e um português, meus amigos, eu vejo as coisas assim. Eu sei que muitos não pensam assim, que é um erro, porque aí já estamos a entrar em visões étnicas, etnicistas, que eu recuso aqui neste canal. Eu digo já, eu oponho-me a isto. Mas, por exemplo, um
brasileiro e um português, ou um português e um brasileiro, a matriz é a mesma, meus amigos. Há diferenças na língua e há diferenças culturais, mas são mínimas. Não podem comparar um brasileiro, um norte-americano, um inglês, um alemão, um francês e um italiano com um português. É praticamente a mesma coisa. Desculpem lá eu estar a dizer as coisas assim, eu sou frontal. Agora, meus amigos, alguém que vem daqueles países indostânicos, que seja islâmico, ou do Norte da África, também alguns países, ou do Médio Oriente, não. É completamente diferente. Não fala a nossa língua, não tem os nossos costumes, não tem as nossas tradições, não tem as nossas leis, não tem os nossos hábitos, tudo até a maneira de comer, a forma como eles vivem, a forma como eles fazem, a própria maneira deles se apresentarem, a higiene deles, tudo é tudo completamente oposto ao europeu. E, como se isso não bastasse, eles não aceitam o nosso modo de vida, como nós também, por exemplo, uma mulher europeia que se veste normalmente, como uma mulher na Europa, de certeza absoluta que jamais irá aceitar estar completamente tapada dos pés à cabeça, com uma burca. Porquê? Porque isto é tradição destes povos, destas populações que vêm daqueles países islâmicos. Não é a tradição europeia. Então nós temos que entender isto. Nós, uma vez por todas, temos que deixar o politicamente correto dos nossos políticos e temos que entender esta gravidade desta situação. Além de que, atenção, a religião islâmica não aceita qualquer outro tipo de religião. Eles olham para os judeus e cristãos como o povo do livro, mas ao longo da história, estes povos dos livros, que praticavam o judaísmo e o cristianismo, tinham que pagar um imposto para poder estar em solo conquistado pelos muçulmanos. Só assim é que eles não eram mortos, porque aqueles que não pagavam esse imposto eram mortos. Isto está nos documentos históricos, meus amigos. Portanto, nós temos que entender isto, uma vez por todas. Então, a cultura islâmica considera a mulher como uma propriedade. Há aqui coisas que eu não vou falar, meus amigos, por causa do canal. É muito grave. Vou só passar assim por alto. Como eu agora vou falar. Há também muitos costumes, como a mutilação e por aí fora, que vou tentar não falar, que são práticas bárbaras. Que os meios de comunicação social nada falam. Porquê? Porque é muçulmano. Se fosse cristão, se fosse práticas cristãs ou israelitas, bem, ou judaicas, não é? Era de manhã à noite na televisão. 24 horas sobre 24. Vocês, só para vocês terem uma noção, um dos grupos da zona do Congo, estes grupos islâmicos radicais, há coisa de 1 ou 2 semanas, não tenho a data certa, mas foi há 1 ou 2 semanas, entraram numa igreja cristã no Congo, com africanos do Congo, não é? Que estavam no culto, eram 40, e eles mataram esses 40 congoleses, não é? Digamos assim, dentro do culto. Do nada chegaram com katanas, trumba, mataram toda a gente. Vocês ouviram falar alguma coisa na televisão, na comunicação social? 40! Onde é que vocês veem isto na Palestina, nas criancinhas da Palestina? Vocês veem isso acontecer? Vocês veem Israel fazer isso? Não veem. O que vocês veem é a guerra, é as bombas que eles tentam atingir o Hamas e às vezes morrem populações, que sempre foi assim. A Segunda Guerra Mundial morreram milhares de pessoas. Na Alemanha, na Rússia, em todo lado. Na França, então. Mas uma coisa dessas, entrar dentro de uma igreja propositadamente e matar assim 40 pessoas só porque elas são cristãs, isto devia ser a notícia número 1 no mundo inteiro. Os direitos humanos deviam vir logo dizer: meu Deus, o que é que se passa? Nada. Então há qualquer coisa que não está a bater certo. Nós temos aqui 2 pesos e 2 medidas. Está a ser omitido uma situação e está a ser potenciado outra situação. Tudo isso é muito estranho, embora Bruce Bauer nos explique bem o que é que se passa. A pressão das organizações e das associações islâmicas no seio da Europa e da Comissão Europeia para implantar uma visão de que não se pode criticar o Islão, que é a islamofobia, e que tudo o que vem do Islão é positivo. E que tem que vir imigração islâmica. É isso que está a acontecer neste momento. E é isso que Bruce Bauer nos diz. Certos institutos islâmicos recebem subsídios de governos europeus. Vou repetir, certos institutos islâmicos recebem subsídios de governos europeus. E muitas mesquitas são financiadas por governos. Financiados
pelos países do Golfo, não é? E muitas vezes há ajudas para, digamos assim, situações culturais, como eles dizem, institutos, observatórios, por aí fora. E o pior de tudo, nos diz Bruce Bauer, tudo o que eu estou a dizer está aqui. Em certos institutos até é ensinado o antissemitismo, como em França até algumas mesquitas pregavam. Ainda há pouco tempo houve uma polémica lá por causa disso, página 35. Muitas escolas dão preferência a turmas só de muçulmanos. Isto está a acontecer na Europa, meus amigos. E os alunos muçulmanos têm prioridade de inscrição sobre os alunos europeus. Isto não é fake news, é verdade, isto está acontecendo. Agora houve uma reportagem, penso eu, não sei se foi na SIC, não sei muito bem onde é que foi, sobre essa situação. E Portugal não é ainda o caso. Estou a falar de países como França, Alemanha, Inglaterra, Holanda, Noruega, esses países assim. Página 35 de que Bruce Bauer fala. Há organizações especializadas no combate à integração islâmica. Vou repetir. Há organizações especializadas no combate à integração islâmica. Devia ser o contrário. Ou seja, os muçulmanos são incentivados a não se integrarem e a guardarem os seus costumes e as suas tradições. Manterem as suas tradições. Vocês estão à espera do quê? Com isso, o que é que vai acontecer, meus amigos? O que é que em poucos anos irá acontecer se isto continuar nesta direção? Portanto, a Sharia, a lei suprema do muçulmano, a lei que se aplica, é, por exemplo, uma lei que se aplica na Noruega, Bruce Bauer. Não é a lei da Noruega, mas sim a Sharia. Os líderes muçulmanos exercem pressão na sociedade para impor as suas leis. Página 45. Uma vasta bibliografia foi escrita em favor do Islão na Europa, desde os anos 60 até agora. Por que será? Página 46. Por exemplo, a referência a Adam Lebor e o seu livro A Heart Turned East, escrito em 1997, peço desculpa ao meu inglês, não é famoso, mas que fala exatamente sobre isso. As vagas sucessivas de imigrantes islâmicos, página 48, o chamado reagrupamento familiar que permite trazer um sem número de pessoas, parentes, amigos, próximos, familiares, muitas esposas. Ou seja, se cada um tiver 5, 6, 7, até 8 esposas, não é? Podem trazer elas todas, meus amigos. Portanto, os refugiados, que nada têm de refugiados, muitas vezes, mas sim imigrantes económicos, têm vindo com a premissa de que são refugiados. Estão a ver como é que as coisas funcionam? Então, os líderes religiosos explicam que a lei muçulmana lhes dá o direito de abusar o mais possível do sistema dos infiéis, como eles dizem. Abusar o mais possível, receber ajudas. Sim, porque são infiéis, têm a obrigação de os pagar. Subsídios, subvenções públicas, isto é portanto na página 50, agora aqui na página 49, subsídios, subvenções públicas, subsídios de desemprego, auxílio a famílias numerosas, com várias esposas, pode chegar até 8, abono de família, custos por pessoa, ajuda no campo da saúde, tudo políticas para a imigração, meus amigos, principalmente a imigração de cariz islâmica. Incentivo para a vinda de milhares de milhões de imigrantes do Norte da África e do Médio Oriente, principalmente pelas ONGs, que têm um trabalho importante, sem falar do tráfico, o tráfico da imigração ilegal, que ganha muito dinheiro com isso, tudo isso debaixo dos nossos olhos. E o europeu não pode dizer nada, porque se disser uma coisa, é xenófobo, é racista, é islamofóbico, é todas as coisas que nós sabemos, as reduções que nós sabemos. Portanto, podemos dizer, na página 51, na Europa, o Estado-Providência, chamado Estado-Providência, está totalmente virado para a imigração, principalmente a imigração islâmica. Esta é a grande conclusão de Bruce Bauer. E na página 51, não sou eu que digo. Niall Ferguson, o bem conhecido Niall Ferguson, que é muito conhecido, que é um grande escritor e escreveu já muitos trabalhos, tem essa frase. Uma jovem sociedade muçulmana a sul e a leste do Mediterrâneo
está preparada para colonizar uma Europa a norte e a oeste. Vejam bem. Niall Ferguson, que, como se sabe, tem algum prestígio na comunidade internacional, como escritor, analista e especialista em algumas questões geopolíticas e de ciência política, não é? Então, outro autor, Bernard Lewis, aqui na página 54, o mais eminente périto ocidental sobre o Islão, previu que a Europa seria islâmica até ao final do século. Previu que a Europa seria islâmica até ao final do século. Página 54. Na página 54 também, a questão da taxa da fertilidade. Eu já falei sobre isso, eu vou passar. 2.1. E a Europa está abaixo. 1.2, 1.8. Na página 54. Bruce Bauer também nos diz que dentro de 50 a 100 anos a Europa será irreconhecível. Ou seja, praticamente o europeu terá desaparecido. No islamismo não existe tolerância. Atenção, outra questão, aqui na página 61. No islamismo não existe tolerância para com as comunidades LGBT+, e por aí fora, e para os wokeistas. Não existe. Nós temos que perceber isso. Portanto, todo esse pessoal da extrema-esquerda tem, uma vez por todas, que meter isso na cabeça. E quando eu vejo, por exemplo, a líder do Bloco de Esquerda dizer que os seus amigos são os Fariques e as companhias, eu espero que ela saiba o que é que ela está a dizer, porque se ela quiser ir viver para a Arábia Saudita ou para alguns países de cariz islâmica, eu não sei se ela vai poder ter a liberdade que ela tem aqui em Portugal por enquanto. Estão a perceber? Então, em muitas cidades europeias, nenhuma rapariga adolescente pode sair à noite sem pelo menos ter uma burca ou um hijab nas zonas islamizadas. E as agressões às pessoas, a essas pessoas, das comunidades LGBTistas, está a aumentar cada vez mais. Nós temos que entender isso. Está a aumentar cada vez mais. Portanto, o Islão é a religião que mais rejeita... esta é a frase, página 65, desculpem lá, meus amigos, aqui do livro, porque eu vou ter que ler isso para os meus amigos perceberem. O Islão é a religião que mais rejeita o multiculturalismo, de que tanto falam as elites de Bruxelas. Página 65. Espero que tenha ficado bastante claro a frase aqui na página 65. Em Oslo, por exemplo, a polícia renunciou a liderar, ela própria renunciou a ter de liderar com a imigração islâmica, com medo das represálias, do cancelamento e de tudo o que pode acontecer. Então, na página 67, o establishment da Europa é composto por pessoas que ingressaram nas fileiras dos políticos, académicos, jornalistas, burocratas, saídas diretamente dos programas progressistas das universidades que pregam o multiculturalismo. Que é isso que nós temos que perceber. Página 67, e Bruce Bauer nos diz isso no seu livro. As opiniões contra a imigração islâmica, em massa, são excluídas dos meios de comunicação da maior parte dos países da Europa por serem taxadas de islamofóbicas. Página 71. Ou seja, para eles tudo isso é extremismo, é populismo, é rejeitado pelas elites de Bruxelas, porque não entra na narrativa com o ideal de solidariedade para com os países não europeus. Este ideal do politicamente correto, da solidariedade, de todos juntos, todos unidos, o mundo cor-de-rosa, que toda a gente se vai dar as mãos, aquilo que Alain, o grande teórico francês Alain, falava, la mondialisation heureuse, eu vou fazer a tradução, a mundialização feliz. Isto revelou-se um erro. Francis Fukuyama falava do mundo liberal, demoliberal, democrático e liberal, o fim da história, depois da queda da União Soviética, não é? Que até as próprias sociedades islâmicas iam abraçar a democracia e os direitos humanos. Tudo o contrário. Tudo ao contrário. Foi exatamente isso o contrário que aconteceu. Pegando na tese de Samuel Huntington, o choque das civilizações, foi exatamente isso que aconteceu. Aquilo que previu Samuel Huntington quando nos diz vai haver um choque supremo entre as civilizações islâmicas, a civilização europeia e até as civilizações do leste, que têm outros valores, que
estão a ficar com valores mais conservadores, e vai haver um choque nunca visto. E é exatamente isso que está a acontecer, meus amigos. Continuando. Portanto, a elite progressista influencia o meio académico e o meio de comunicação social para defender a religião do Islão e a imigração islâmica. É isso que acontece nas escolas, é isso que acontece na televisão, é isso que acontece nos jornais, é isso que acontece na rua, é isso que acontece nos fóruns, é isso que acontece por todo lado. Página 77. A visão das comunidades dos países da Europa, dentro das elites, é uma visão arco-íris. É tudo maravilhoso. Vamos notar o arco-íris dentro das mesquitas. Vocês acham que é possível o arco-íris dentro das mesquitas? Pensem um bocadinho comigo. Eu sou a favor, atenção, eu sou a favor da liberdade. O mundo arco-íris tem toda a liberdade de existir, ninguém diz o contrário. Mas será que ele pode existir com esta visão da Sharia? Esta visão islâmica? Vamos fazer este exercício intelectual e vamos pensar um bocadinho. Página 83. A maioria dos muçulmanos na Europa vive feliz. Não porque gosta dos europeus, vejam bem o que nos diz Bruce Bauer, mas sim porque vivem todos juntos uns ao pé dos outros e formam comunidades, pois também. Claro, se eles quiserem transformar a França numa Palestina, num Paquistão, num país qualquer ali daquela zona, eles podem fazer isso. Ninguém os impede de fazer isso, não é? Página 84. É isso que chamam comunitarismo. O comunitarismo é isso. E depois cria zonas até de conflito umas com as outras. Porque até nas comunidades islâmicas há algumas rivalidades, como nós estamos a presenciar em França. Os chechênios com os argelinos com os nigerianos, por aí fora. Que cria também tensões, que cria também, até chega a criar conflitos. Não pode haver reação das populações contra o crescente número de imigrantes de países islâmicos. Não pode haver. A entrar na Europa. Sob pena de serem taxados de racistas, xenófobos, islamófobos. Bom, já vimos isso, não é? Página 87. Qualquer reação, qualquer resistência, a pessoa é logo rotulada de extremista. Então, criação de subsidiárias pelo Estado, como observatórios, como por exemplo aqui Bruce Bauer nos fala do SOS Racismo, de outro observatório como o Centro Antirracismo em França, são criações das elites que subsidiam esses grupos, esses lobbies, essas associações, que são tudo grupos de esquerda e de extrema esquerda, página 91, que ajudam este clima. Então, outro autor, Dilsa Demingberg, especialista em integração migratória, fala no grande falhanço do multiculturalismo, tão apregoado pelas nossas elites, página 92. O aumento de escolas corânicas, muito importante isso, o aumento de escolas corânicas para crianças das mesquitas e dos centros culturais islâmicos tem vindo a aumentar cada vez mais na Europa. Não é nos países islâmicos, é na Europa, página 94. Há uma percepção nas esquerdas europeias, de que o imigrante não se deve assimilar. Mas como é que é isto? Como é que é possível? Vou repetir. Há uma percepção nas esquerdas europeias de que o imigrante não se deve assimilar. Mas sim, trazer sua cultura e guardá-la, bem como se multiplicar em número. Isto é o que os nossos especialistas e comentadores na televisão dizem: não, eles não se podem assimilar, não se podem entregar nada, eles têm que manter-se como eles estão e venham todos. O que é que vai acontecer, meus amigos, se isto continuar nesta direção? Vejam bem agora, da página 108 à página 109. O Ramadão deve ter prioridade absoluta sobre o Natal, já em alguns pontos territoriais na Europa. Eu vou repetir, o Ramadão deve ter prioridade sobre o Natal. Como é que é na Europa? Como é que isto pode acontecer? Aqui não é. Em Roma faz como os romanos, o antigo ditado. Aqui é o contrário. O romano tem que fazer no país dos outros como os outros são, não é? É virar o ditado ao contrário. Aqui não é em Roma, faz como os romanos, é em Roma, traz os teus costumes, valores e religião. Pois é exatamente isso. Mudando o próprio sentido do ditado, não é? Vejam bem como é que as coisas estão a acontecer. Estão a inverter tudo, meus amigos. Tudo ao contrário, meus amigos. A Europa vem praticando a chamada política de portas abertas. Isto trará sérias consequências para o seu futuro. Página 110. Vamos andar mais depressa. Capítulo 2.
o 11 de setembro e a seguir culpam-se os americanos e os judeus. Logo a seguir ao 11 de setembro, nos diz Bruce Bauer, começou-se a culpar os americanos e os judeus. Vejam bem. Foram eles que sofreram o atentado, mas são eles os culpados. Curiosamente, depois do 11 de setembro, eu vou passar rápido, houve como que um síndrome de Estocolmo, culpando os próprios americanos e os judeus. Era o Ocidente mau, o grande culpado do terrorismo. Passava a ser o próprio Ocidente o culpado. A mentira das armas de destruição maciça, de que Saddam Hussein podia ter, também foram aproveitadas para esse clima. Principalmente Jean-François Revel, o grande teórico francês Jean-François Revel, no seu livro O Anti-Americanismo, nos fala disso. Aliás, até deve aqui aparecer mais para a frente. Referência ao escritora egípcia, que eu falo muito por causa dos trabalhos de Alexandre Delval, Bati-Hor, acho que é assim que se diz, Bat-I-Y-E-Or, como apóstrofo, sobre a sua tese da Eurábia, a chamada Eurábia, que a autora divulgou em 2005. A Eurábia é a ideia de que a Europa está a caminho de se converter numa colónia do mundo muçulmano. O DEA, com letras maiúsculas, o DEA, ou seja, o diálogo euro-árabe, foi um autêntico fracasso, o DEA. Sobretudo no que respeita à integração dos imigrantes islâmicos, página 158, daqui do livro. A dimitude, de que falo bastante nos trabalhos de Alexandre Delval, a dimitude, o que é a dimitude? A atitude de submissão dos europeus e das suas elites perante o avanço comunitário dos muçulmanos, página 159. Exatamente isso. O nosso Presidente da República é isso. É mesmo o expoente máximo do politicamente correto e o expoente máximo da dimitude. Portanto, a cultura Macworld, de que McDonald's, os ténis da Nike e por aí fora, produziu uma cultura materialista, sim, que as comunidades islâmicas e imigracionistas aceitaram, mas elas não aceitaram a parte espiritual, vejam bem. Porque não existe no Macworld, essa parte espiritual, não é? Ela é apenas material. A roupa, a música, alguns valores materiais. Então o que é que aconteceu? A imigração islâmica aceitou esta cultura americanizada, mas não aceitou a parte espiritual. Manteve com unhas e dentes as suas partes espirituais. Por isso é que hoje nós vemos muçulmanos, não é? Normais, que vão à mesquita, muitas vezes com os trajes, mas com, por exemplo, ténis da Nike ou da Adidas e com telemóveis das marcas. Porquê? Porque eles aceitam a parte material do Ocidente, mas não aceitam a parte espiritual. Rejeitam, que é normal. Referências ao trabalho, lá está, de Jean-François Revel, no seu famoso trabalho, eu tenho no canal, podem ver o resumo, o anti-americanismo. Como é que, a partir do 11 de setembro, começa esse anti-americanismo? E hoje, então, quando os democratas lá estão no poder, nos Estados Unidos, esse anti-americanismo cai, porque é a esquerda que está lá, então não se vai criticar o governo americano. Mas quando o Donald Trump está a governar, o anti-americanismo transforma-se num anti-trumpismo, não é? E direita popular ou conservador, como vocês quiserem, não é? O anti-ocidentalismo crescente dentro da Europa. O anti-ocidentalismo crescente dentro da Europa. Ou seja, a aversão, para não dizer a outra palavra, a aversão de si mesmo. A aversão de si mesmo. A nova ideologia, o palestinianismo. Vejam bem, a nova ideologia, o palestinianismo, que é uma ideia, nem sequer existe, é uma estupidez, de que fala a egípcia, que falamos agora, Bat-i-Hor, como o novo ressurgimento do antissemitismo. O palestinianismo é um antissemitismo. Essas elites da extrema-esquerda com as bandeiras da Palestina que vêm com este palestinianismo, porque elas não percebem nada daquilo, nem sequer daquela região sabem, elas não percebem absolutamente nada de história. Tudo aquilo que está ali não tem nada a ver com a Palestina, com o Estado palestiniano ou com os pobres palestinianos, que eles não estão nem aí para essa gente. Aquilo é a aversão, para não dizer outra palavra, a aversão a Israel. E sabem como é que isto é explicado? Quando houve agora manifestações na Palestina contra o Hamas, palestinianos, muçulmanos, árabes, que vieram fazer uma manifestação contra o Hamas, contra aquela organização terrorista, a comunicação social, nada. Os grupos de extrema-esquerda, o Bloco de Esquerda, o PAN, o LIVRE, o PS, onde é que vocês ouviram eles a falar dessas manifestações contra o Hamas? Claro, é contra o Hamas, não vamos falar. Temos que falar é contra Israel, não é? É isso. Este palestinianismo, esta ideologia palestiniana, que é uma ideologia de que fala Bruce Bauer, o palestinianismo.
Depois, o antissemitismo na Europa está a aumentar cada vez mais, meus amigos. Vocês não conseguem entrar na Sorbonne, em França, ou na Sciences Po, ou até no l'ENA. Não se consegue já entrar nessas universidades. Alguém que for de confissão judaica, for um judeu, tem que entrar lá vestido de uma forma... Não pode entrar com o kippah, não pode entrar lá, tem que entrar lá sem dizer quem ele é, porque senão ele está sujeito, eu não vou aqui dizer, mas ele está sujeito, porque lá só se vê bandeiras da Palestina, só se vê esta ideologia do palestinianismo da extrema-esquerda wokista, e está a crescer cada vez mais um antissemitismo que já passa o antissemitismo dos anos 30 e 40 da Alemanha nacional-socialista, vejam bem. Já ultrapassa. Só não existe ainda os campos, os tais campos, não é? Que os alemães fizeram, não é? Então, isto já está. Nos diz aqui Bruce Bauer, não é? Sondagens indicam que metade dos judeus em França pensam em sair da França. Muitos deles já saíram, fugindo da onda de antissemitismo. Agora amplificada pelo LFI e por Jean-Luc Mélenchon, que prega descaradamente esse antissemitismo. Vejam bem. Página 217. Incidentes crescentes de antissemitismo nos seguintes países: Bélgica, Dinamarca, França, Noruega, Suécia, Reino Unido. Da página 220 à página 230. Está tudo aqui no livro. Capítulo 3. Momento Weimar da Europa, a resistência liberal e as suas perspectivas. Os atentados de Madrid, aqui o autor nos fala, os famosos atentados de Madrid de 2004, foram orquestrados para mudar o regime de Aznar para os socialistas. Isto é um bom exemplo, nos diz Bruce Bauer, da dimitude em território europeu, página 235. Referência ao livro de A. Wilhelmus, que se chama Contra a Islamização da Nossa Cultura, escrito em 1997, na página 249, o autor nos fala exatamente sobre isso. Referências também a Jean-Marie Le Pen e a sua luta, que já desde os anos 70, 80 avisava do que é que estava a vir. Não é? Esta islamização da França. E também o próprio autor Jean Raspail, com o seu livro Le Camp des Saints. Jean Raspail é um autor francês, escreveu Le Camp des Saints, o Campo dos Santos, fazendo a tradução, espero que esteja a ser bastante claro, não é que às vezes dizem que não conseguem perceber a minha pronúncia dos nomes. Jean Raspail, que é francês, escreveu Le Camp des Saints, o Campo dos Santos, avisando, é um romance, é o maior romance que já foi escrito em França, avisando a questão da imigração. Vocês ouvem falar alguma coisa aqui? Nada. É a ignorância total. Então, houve uma resistência nos inícios do século XXI de liberais, aqui nos fala Bruce Bauer, como Fortuny e Gay Miller, contra a islamização e o imigracionismo. Página 263. Essa parte tem algumas partes sobre essa reação, eu não vou aqui estar a contar, mas estamos já a chegar ao fim. As atitudes do grupo Islo al-Tahrir na Europa, a influência que este grupo tem sobre as comunidades islâmicas, a influência sobre também os governos, sobre a própria Comissão Europeia, sobre os eurocratas, enfim, página 280. A ideia de que os europeus nativos, após várias doses diárias na comunicação social de propaganda antissemita e pró-muçulmana, tenham chegado à ideia de que o muçulmano é bom e o judeu é mau. Isto é o que está a acontecer. E culpa da comunicação social. Portanto, referência ao documentário Submissão e à morte do seu realizador numa rua em Amsterdão, em 2004. Theo Van Gogh, que foi morto, e Hala Hirsi Ali, o assassino, foi um fundamentalista islâmico. Está aqui tudo, meus amigos. Isto para não falar dos atentados todos terroristas, para não falar daquilo que acontece todos os dias, que está, digamos assim, classificado como delinquência e criminalidade em França e alguns países da Europa, mas que tentam não fazer o amalgama entre a comunidade islâmica e estes faits divers, não é? Como a gente costuma dizer, não é? Chegamos à conclusão, Bruce Bauer, da seguinte frase: na Europa
Na Europa, o Islão pode tudo na Europa, mas o cristianismo não pode nada. Porquê é que se fala-se em islamofobia? Porquê é que não se fala em cristofobia? Porquê é que não existe processos judiciais de cristianofobia? Não há, não existe. Ninguém vai ser processado por dizer mal do... Eu podia fazer aqui um vídeo, dizer as piores barbaridades do cristianismo, não ia acontecer nada. Mas se eu fizer um vídeo a dizer as piores barbaridades sobre, por exemplo, o islamismo, vou ser logo processado. Porquê que há estes dois pesos e duas medidas? Eu gostava de saber porquê. Devia ser tudo igual. Todas as religiões deviam ser tratadas por igual. Isso é o princípio da laicidade. Só que o princípio da laicidade não existe na Europa. Portanto, existe tudo para o Islão, como esta frase diz, e não existe nada para o cristianismo e para o judaísmo, que o judaísmo caminha no mesmo sentido, meus amigos. Então, na Europa, a liberdade de expressão é apenas para as associações da extrema-esquerda e as organizações islâmicas. Eu vou repetir, porque isto está na página 220 até 224. Na Europa, a liberdade de expressão é apenas para as associações da extrema-esquerda e as organizações islâmicas. Portanto, página 220 a 224. Tudo o que é de direita conservadora, de direita popular, direita radical, direita conservadora, é censurada e é cancelado. Em nome do Islão, na Grã-Bretanha, por exemplo, a liberdade de expressão é atacada. Vou repetir isto. Em nome do Islão, por exemplo, na Grã-Bretanha, por exemplo, a liberdade de expressão é atacada. Página 325. Não é por acaso que eles tiveram lá o Brexit, meus amigos. O Brexit acontece precisamente por esta recusa do povo inglês, não é? Já está cansado, não é? Por exemplo, vejam os casos recentes de Tommy Robinson, não é? É o melhor exemplo. Tommy Robinson é o melhor exemplo. Não é? A estratégia da BBC e a sua técnica orwelliana, de 1984, George Orwell, técnica orwelliana do Ministério da Verdade contra a resistência anti-islâmica, página 339. A influência de Tariq Ramadan, é grande porque ele tem muita influência em França como comentador especialista, o Tariq Ramadan, em França, até nem sei como é que não existe um Tariq Ramadan português, não é? A sua influência nos meios de comunicação em França, para hipnotizar, formatar as populações francesas. O grande teórico Youssef Al-Qaradawi, é assim que se diz, Youssef Al-Qaradawi, que eu já tenho falado deste autor nas referências de Alexandre Delval sobre a islamização da Europa, que é um dos principais teóricos das ideologias islâmicas radicais, com o seu livro O Lícito e o Ilícito, à venda das FNACs. Em França está perfeitamente à venda. O Ilícito e o Lícito, ou o Lícito e o Ilícito, que é um trabalho que prega a jihad. E eu não vou falar mais por causa daqui não me mandarem o vídeo abaixo. Porque aquilo que está escrito naquele livro devia ser proibido aquele livro estar à venda. A Europa, importando milhares de imigrantes islâmicos, é como um comboio descontrolado, precipitando-se numa vala profunda, a uma velocidade crescente. Página 350. A Europa pode simplesmente persistir na sua atitude passiva, resignando-se a uma transição gradual das leis da democracia para a Sharia. É o que está a acontecer. E é um perfeito comportamento de dimitude, a dhimmi. O Islão não é compatível com a democracia, pelo facto que os muçulmanos líderes procuram estabelecer a lei da Sharia, onde quer que vivam. Página 355. Por fim, a conclusão. O futuro da Europa está nas mãos dos europeus. Página 360. Eu vou repetir. O futuro da Europa está nas mãos dos europeus. É agora ou nunca. É agora ou nunca. Daqui 20 anos já vai ser tarde. Ou nós fazemos alguma coisa agora em relação a esta imigração, ou seja, fazer alguma coisa é regular as leis, impedir que entre, para já, a imigração toda ilegal não pode entrar, e ponderar
políticas de natalidade para os europeus, nesse caso aqui em Portugal, para os portugueses, incentivar os portugueses com subsídios, não são os imigrantes, são os portugueses, incentivar, escolher uma imigração de cariz e ocidental, com a nossa matriz, vamos dar preferência à imigração europeia, à imigração do leste, alguma imigração africana, não é? Que não sejam islâmicos, e a América do Norte e a América do Sul, não é? Esses podem vir todos, não tem problema. Para mim, na minha visão, desde que venham para trabalhar, para respeitar as nossas leis, não estou a falar dos criminosos, não é? Ninguém quer que criminosos venham para um país, é lógico, não é? Aqueles que vêm, que são criminosos nos países, não existe só no Brasil, existem muitos países, meus amigos, até nos Estados Unidos existe. Portanto, esses não queremos. Queremos pessoas trabalhadoras que contribuem para Portugal, para o nosso país, e de uma forma regular, equilibrada, para equilibrar a nossa demografia, para que o português esteja sempre em maioria. Aquilo que o General de Gaulle dizia: é bom que venham minorias, desde que elas sejam minorias, desde que elas continuem minorias. O General de Gaulle sabia muito bem o que é que estava a dizer, meus amigos. Portanto, esta é a grande conclusão. É agora ou nunca. Só os europeus podem, meus amigos, só os europeus podem, digamos assim, fazer alguma coisa neste momento. Somos nós que temos que fazer. Espero que tenham gostado. Eu tinha mais algumas coisas aqui, mas não vale a pena. Penso que não vale a pena. Penso que está aqui tudo dito. Apenas para finalizar, o multiculturalismo foi um falhanço, foi um fracasso. É uma ideia que tem que ser retirada dos manuais, tem que ser retirada dos objetivos políticos, tanto nacionais como da própria União Europeia. Temos que procurar incentivos para a assimilação e a integração, dar prioridade à língua portuguesa, muito cuidado com a lei do reagrupamento familiar. Eu não vou entrar nessas questões jurídicas, meus amigos sabem, e ter um controle muito grande na imigração, meus amigos, um controle muito grande, um controle na legalização, controle na integração e assimilação e controle também no número, na questão demográfica. As questões demográficas têm que estar em cima da mesa. Não é essas questões do Tribunal Constitucional que temos estado a ver, esta lei aqui, este parágrafo aqui, isto aqui, isto acolá, esta norma. Não é isso. Temos que nos reunir e falar do número, o número de pessoas, porque é isto. Henrique Zemmour, mesmo para acabar o vídeo, fala uma coisa importantíssima, do que o historiador Fernand Braudel falava bastante. O próprio Napoleão falou disso também, nas questões estratégicas com os seus exércitos, na altura, não é? O número faz a força. O que comanda a história é o fator demográfico. É Henrique Zemmour. Eu vou repetir. O que comanda a história do mundo são os fatores demográficos. São os mais importantes. Sempre foi assim, desde o início das civilizações. Há civilizações que desapareceram, há outras que apareceram, e há uma comunidade islâmica, eles sabem muito bem disso. Os líderes radicais islâmicos que pregam o salafismo e as organizações como a Irmandade Muçulmana, eles estão cientes disso. Eles sabem, o número faz a força. A questão do número, a quantidade faz a força. Eles não precisam de fazer guerra, eles não precisam de fazer terrorismo, eles não precisam de fazer absolutamente nada. Basta, como eles dizem, o número. Basta vir um número gigantesco para a Europa, com as suas mulheres, que tenham muitos filhos e que se reproduzem, e basta que a demografia europeia caia completamente abaixo dos 2,11, como eu disse, para que eles sejam vencedores numa questão de 50 a 100 anos, sem exercer um único conflito, uma única guerra armada, sem eles precisarem de fazer um único atentado. Desta forma eles conseguem. E nós temos que pensar seriamente se queremos continuar a ser a Europa, com as suas tradições, com a sua história, com a sua identidade, com os seus valores, com os seus princípios, com a sua matriz religiosa judaico-cristã.
tudo aquilo que fez a Europa há 2000 anos para cá, tudo aquilo que fez esta grandiosa Europa, com toda a sua arquitetura, cultura, património, história, a sua grandeza, tudo isso, se de repente no espaço de 50, 100 anos queremos que tudo isso desapareça e queremos transformar a Europa naquilo que Betty Hor, a historiadora egípcia, fala, Betty Hor, acho que é assim que se diz, fala na Eurábia, na transformação da Europa para uma Eurábia. É isso que nós queremos? Então nós temos que pensar, meus amigos. E fica aqui mais esta recomendação. Portanto, Bruce Bauer, enquanto a Europa dormia, como o islamismo radical está a destruir a Europa a partir de dentro. Meus amigos, não percam o próximo livro. Vamos falar de William Gay Carr e vamos falar das elites da banca, dos banqueiros internacionais, como muito bem fala, escreve nesse caso William Gay Carr. Vamos falar no MRM, em letras maiúsculas, Movimento Revolucionário Mundial, que é o comunismo, como ele foi usado, como o comunismo foi usado pelos banqueiros internacionais, pela elite banqueira internacional, desde o século XVIII, desde a fundação das lojas, o papel dos Illuminati, com Adam Weishaupt, os Illuminatis da Baviera, as lojas azuis maçónicas, a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa, a Revolução Americana, a Revolução Russa, o Maio 68, a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Civil Espanhola, o próprio Franco, não é? Tudo isso no livro de William Gay Carr, de que vou fazer a apresentação no próximo vídeo. Estejam atentos, estou a estudar o livro, estou quase a acabar. Para a semana já temos William Gay Carr. Um abraço, obrigado a todos aqueles que seguem este canal. Um abraço para todos.